meus senhores, amigos, companheiros e camaradas, é com emoção que eu estou hoje em São João da Madeira, por razões pessoais e até da infância, acompanhado pelo meu camarada Carlos Zorrinho, que tem sabido honrar a cultura democrática do grupo parlamentar do Partido Socialista numa situação muito difícil. Pelo Pedro Nuno, que é já uma certeza política e por onde, em meu entender, vai passar também o futuro do Partido Socialista. E para dar o meu apoio ao Luís Ferreira, candidato da mudança e que vai conseguir fazer a mudança em São João da Madeira. Nós estamos a viver um dos momentos mais graves da história de Portugal. Não somos um país militarmente invadido, mas somos hoje um país ocupado pelos mercados usurários que têm como braço executivo a chamada Troika. Não vivemos numa ditadura política, mas vivemos sob uma espécie de ditadura financeira em que o Ministro das Finanças do governo português funciona como delegado ou comissário do Ministro das Finanças do governo alemão. Vivemos ainda formalmente em democracia, mas temos um governo que em 2 anos consecutivos apresenta um orçamento com normas que violam a Constituição da República Portuguesa. Vivemos formalmente em democracia, mas temos um governo com um primeiro-ministro que não sabe o que é a separação de poderes, que não tem cultura democrática, que não sente a democracia e que fez um ataque nunca visto ao guardião da nossa Constituição, que é o Tribunal Constitucional. E com esse ato ele pôs em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. Temos um país que está a ser destruído, uma economia destruída. Cerca de 1 milhão de desempregados. Milhares de pequenas e médias empresas a falir ou em risco de irem para a falência. Há um projeto de pôr em causa aquilo que tanto custou aos portugueses a construir. Uma democracia com direitos sociais. O Serviço Nacional de Saúde, que é uma bandeira de que se orgulha o Partido Socialista. A escola pública. A segurança social. Aquilo que está em causa, meus amigos, é que hoje, na Europa, as forças conservadoras estão a aproveitar esta crise para pôr em causa a democracia construída pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. O pacto social estabelecido por socialistas e democratas cristãos e que construíram a sociedade de bem-estar, o Estado de Providência. É isso que eles não perdoam. É o ataque ao princípio da igualdade, o ataque aos serviços públicos, o ataque aos direitos sociais e, sobretudo, a desvalorização do trabalho. Fazer baixar os custos do trabalho e foi por isso que no Parlamento Alemão a senhora Merkel disse com tanta satisfação: nos países do Sul já estão a baixar os direitos, o custo do trabalho, já fizemos modificações muito importantes no Código Laboral. Meus amigos, nós entramos para a Europa como um projeto de paz e liberdade. Entramos para a Europa para um projeto de prosperidade partilhada entre Estados soberanos iguais. Mas não podemos aceitar, e essa é a questão política essencial que se põe neste momento, nós não podemos aceitar uma Europa em que um Estado pretende dominar todos os outros. Nós somos um país honrado, um país que cumpre os seus compromissos. Mas a grande mudança política, nesta hora em Portugal, é uma nova atitude, não só perante os funcionários da Troika, mas perante os donos e os senhores que estão por trás deles e dizer-lhes: nós queremos honrar os nossos compromissos, mas não à custa da destruição da nossa economia, não à custa do empobrecimento de Portugal. E assim, não! Assim, não! O euro foi um instrumento de construção do projeto europeu. Não pode ser um instrumento de uma política ultraliberal que serve a hegemonia
de um Estado, a Alemanha, para empobrecer os povos e as nações do Sul. Nós somos europeus e, como eu digo muitas vezes, até fomos europeus antes da Europa o ser. As navegações portuguesas fizeram a primeira revolução cultural que permitiu o renascimento europeu e que permitiu depois o nascimento da Europa como civilização. Queremos continuar na Europa, queremos ser europeus, mas não o queremos fazer à custa da nossa dignidade, à custa da nossa soberania e à custa da nossa democracia. Esta é a mudança que é preciso, neste momento, fazer em Portugal. Eu digo a título pessoal, mas como dirigente histórico do Partido Socialista, e como disse o fundador do Partido Socialista e seu militante número 1, Mário Soares, nós somos gente honrada, mas nós não aceitamos ser colónias da Alemanha, ser uma colónia daqueles que neste momento estão a impor ao nosso país uma política de destruição, de empobrecimento e de indignidade. Não aceitamos. E por isso podem contar com o Partido Socialista para uma mudança de atitude. Nós não queremos conversar com os funcionários da Troika. Nós queremos conversar com aqueles que estão por detrás e não queremos conversar de joelhos. Queremos conversar de pé, como gente honrada, salvaguardando a nossa dignidade, defendendo a nossa economia, defendendo políticas de emprego e de crescimento económico e defendendo o projeto europeu, porque aqueles que neste momento mandam na Europa estão a destruir a Europa, estão a destruir o euro e estão a destruir o sonho de muitas gerações. Por isso, aqui de São João da Madeira, onde eu estudei aqui no Colégio Castilho, preparei-me aqui para fazer o que era então o segundo ano do liceu. Foi há muitos anos, talvez 1950. E nesse ano houve mais uma farsa eleitoral do salazarismo. Eleições presidenciais, e que o candidato à oposição era o almirante Quintão Meireles. Eu recordo-me que houve aqui uma grande manifestação de muita gente aqui no centro, em São João da Madeira. E a polícia abriu fogo e matou um manifestante. E eu queria aqui hoje, porque há muito esquecimento. Alguém disse que a luta política é sempre uma luta entre a memória e o esquecimento. E nós não devemos esquecer. Eu queria aqui evocar esse episódio que marcou a minha adolescência. Eu tinha então 13 anos. E queria aqui evocar esse cidadão anónimo, que se calhar ninguém sabe quem é, que nunca recebeu nenhuma medalha, mas que morreu em São João da Madeira numa manifestação de luta pela liberdade. Porque é assim também que se faz a história. Com gente anónima que nos momentos decisivos faz estar do lado certo. Por isso, meus amigos, esta tem que ser uma hora de mudança. Mudança no país, mas mudança também à escala local. E por isso eu estou aqui hoje também, para apoiar o candidato Luís Ferreira, que foi coordenador aqui, ou diretor da minha última campanha para a presidência da República. E que sei que é uma pessoa que, pelas suas qualificações académicas, pela sua qualificação profissional, pelo trabalho, pela experiência que teve quando trabalhou ao lado de Carlos Rosorrinho, pelo amor que tem à sua terra, está em condições de ser o protagonista de uma mudança. Não é uma mudança contra ninguém, é uma mudança por São João da Madeira, que foi sempre uma terra de trabalho, uma terra de criatividade, de inovação. Foi aqui que uma das poucas indústrias portuguesas soube adaptar-se e resistir a esta crise, pela criatividade, pela inovação. Estou-me a referir à indústria do calçado. E ele traz consigo isso, traz o amor à terra, traz essa experiência, traz uma cultura de democracia, de proximidade. É muito importante aquilo que hoje aqui se disse de um orçamento participativo. Eu recordo que na grande democracia americana, nas cidades pequenas e médias, as decisões são sempre tomadas com a participação dos cidadãos. E esta também é uma revolução que nós temos que fazer na nossa democracia. A participação dos cidadãos. Não apenas de 4 em 4 anos na altura das eleições, mas uma participação continuada
na tomada de decisões. Porque nós não somos só uma democracia representativa, aliás, hoje muito mal representada. Está consagrado na Constituição o princípio da democracia participativa. E a democracia participativa fortalece a democracia representativa. E numa altura de crise e de confiança nas instituições como há hoje, há uma grande crise de confiança nas instituições, de divórcio entre os cidadãos, as instituições e os próprios partidos políticos. É muito importante abrir essa porta de participação dos cidadãos nas tomadas de decisão que dizem respeito às pessoas, que dizem respeito ao seu viver cotidiano, ao seu viver concreto. Eu já falei com o Luís Ferreira, ele falou-me do seu projeto, e o seu projeto é esse projeto, um projeto de proximidade com as pessoas, de ouvir as pessoas e de fazer participar as pessoas não só na Assembleia Municipal, mas talvez até com novos meios de auscultação para a tomada de decisão e as tomadas de decisão que dizem respeito ao viver concreto das pessoas. Porque aquilo que se está a passar, esta crise económica, esta crise social, esta crise financeira, que é uma crise moral, é também uma crise de representação. Nós estamos a assistir a fenómenos que há muito tempo não se viam, como na Itália, que neste momento está bloqueada. O descrédito dos partidos políticos, a separação entre os partidos políticos e os cidadãos. O facto de muitos cidadãos já não acreditarem nas suas instituições. E a circunstância de aparecerem políticos populistas que estão a dizer aquilo que as populações querem ouvir. Quem está a fazer o discurso contra a Alemanha, contra a austeridade, contra a Sra. Merkel, na Itália, é o Sr. Berlusconi, que toda a gente sabe que é um político populista. Quem está a fazer esse discurso na França é Marine Le Pen, que toda a gente sabe que pertence à Frente Nacional e que é da extrema-direita. Esta é uma situação muito perigosa. Eu já tenho idade suficiente para saber que é uma situação muito perigosa, porque foi em situações como estas que na Europa, na Alemanha, na Itália e noutros países surgiu o fascismo e surgiu depois a guerra. E quando alguém diz que esta política que está a ser feita pela Europa, esta política de austeridade, de empobrecimento dos povos, está a fazer renascer os velhos fantasmas, sabe muito bem o que está a dizer. Nunca nada é definitivo. Nunca nada na história, nunca nada na vida dos povos é definitivo. E a liberdade e a democracia têm que ser bem acarinhadas e têm que ser constantemente preservadas. E isso faz-se no plano nacional, e isso faz-se também no plano local. Mas isto a mim preocupa-me sobretudo. Nós temos que chamar os cidadãos à política. Temos que chamar os jovens à política. Fazer compreender às pessoas que a política é com eles e que se eles não defenderem os seus interesses, que se não batalharem pela solução dos seus problemas, outros o farão. E normalmente o farão sempre, não com as pessoas, mas contra as pessoas. Eu acredito no Luís Ferreira, sei que ele representa o melhor dos valores socialistas, a tolerância, a solidariedade, a fraternidade humana, e estou convencido que ele é um bom candidato e vai ser um bom presidente em São João da Madeira. Viva São João da Madeira, viva a democracia e viva Portugal!